Fuga. No bate-repate da luz profana, ela vem marcando com a sua sombra, buscando a brasa que ligeira chama, que do outro lado da porta emana. A fechadura é desejo que clama, gotas deslizam no corpo desanda, escorre pelas manhas, carícias, entranhas. Minha chave é língua que não se acanha, escancara essa porta que na fuga falha, entra, invade seu corpo molhado, do banho safado em pensamentos, silhueta que me enlouquece, transpira meu corpo, invade minha mente, invade minha mente. Boa noite, você que nos assiste. O canal do Proletariado começa agora a sua 50ª edição. E hoje vamos entrevistar o Thierry. Boa noite. Boa noite, Hamilton. Como é que vai? Tudo bem? Tudo. Hamilton, eu quero aproveitar o início desse programa e, num certo sentido, relembrar uma poeta aí da sua terra, que você teve muito contato, a Helena Collodi, que, segundo a sua postagem, ela faria 113 anos no dia 2 de outubro. Satisfaz um pouco a curiosidade do nosso espectador, que provavelmente não conheça a Helena Collodi? Fala um pouquinho. Como o César falou, a Helena Collodi, isso aí não estava programado, hein, Pedro? Não estava programado. Em hipótese alguma, é uma surpresa. Mas em relação à Helena Collodi, a gente está sempre com uma luz. A Helena nasceu, é uma poeta de descendência ucraniana, né? Os pais são ucranianos, pai e mãe, mas ela nasceu no Brasil, em Cruz Machado, no interior de Curitiba. Morreu com 91 para 92 anos, em 2004 faleceu. E hoje ela faria 100 anos, 113 anos. Ela nasceu em 12 de outubro de 1912, e estamos em 12 de outubro, né, agora, domingo, de 2025, então 113 anos. O Festival da Palavra de Curitiba fez uma homenagem bonita para ela, com vários autores, inclusive eu estava junto, com Paulo Venturelli, estava junto com a Estrela Leminski e com a Lilian de Souza. E aí o Eduardo Collodi, sobrinho dela, que é responsável pela obra dela hoje. Né? Helena nos deixou dezenas de livros, inclusive em outras línguas, né? Saiu agora um livro recente dela, Pós-Mortem, e sempre, todo ano, desde em vários lugares do Brasil onde estivesse, ou no mesmo no exterior, fazíamos homenagens a Helena Collodi. Né? E Helena Collodi, esse ano, foi homenageada pelo Festival da Palavra. E no centro de Curitiba tem uma imagem, um painel, bem no centro, perto da Praça Tiradentes, de 50 metros, com o retrato dela e um poema da Helena Collodi, que chama-se Dom, mostrando para a cidade, né, a poesia dela. Um poema curto, condensado, denso. Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Helena Collodi, 113 anos, no coração de todos. Maravilha, excelente poeta. Bom, Hamilton, vamos conversar com o Thierry? Vamos. Antes disso, eu acho que seria bom lembrar, né, que a nossa proposta, né, César, essencial, uma das propostas é a diversidade cultural, a diversidade da língua, a diversidade da poesia. E a gente está procurando, ao longo desses 5 anos, contemplar essa diversidade. Poetas indígenas, poetas negros, poetas trovadores, poesia de cordel, cordelistas, etc. Então, a gente tem variado bastante poetas de periferia, poetas, né,
de vários estados do Brasil e até de outros países, e a gente tem mostrado esse painel de diversidade dessa rica poesia brasileira. E hoje nós temos, né, o Tiele, né, que é um poeta trans, primeiro nome da poesia trans no hip hop. Vamos falar, né, com ele? Com certeza. Vamos conversar com... Antes da gente chamar o Thierry, eu quero fazer uma pequena apresentação dele para o nosso espectador ter uma ideia do que é o Thierry, né? Só que eu vou ler. Thierry é multiartista e cria da Zona Leste de São Paulo, considerado o primeiro homem trans do rap nacional, e vem, desde o início da sua carreira, em 1989, selecionando atuações importantes nas artes em geral. De cineasta rapper, de escritor e historiador, de animador de festa infantil a ator de novela e musical. Professor e arte educador de teatro, foto e vídeo para jovens. Até praticante de esportes amadores, como jogador futebolístico da várzea, rugby e boxe. Tudo vem somando a sua trajetória de maneira intensa, responsável pela publicação de artigos, romances e poesias em blogs, sites, coletâneas e publicações acadêmicas. Nos anos 90, Thierry iniciou seus trabalhos como ator e fotógrafo em cursos públicos e como rapper e produtor de um dos grupos pertencentes da Aliança Negra Posse. Em sua atuação em projetos culturais, sociais e esportivos, busca sempre pautar as violências contra LGBTQIA+, mulheres, direitos, gênero e cultura. Thierry coordena o Ponto de Cultura Hip Hop Mulher. Em 2019, apresentou o programa de rádio Soul Hip Hop e vem produzindo novos trabalhos musicais ao mesmo tempo em que amplia suas pautas de luta em seus projetos, filmando parcerias, trazendo ainda mais relevância e legitimidade na busca por respeito às diferenças. Fugindo um pouco do nosso padrão, né? Porque a gente tomou a decisão de nunca apresentar a mini biografia do convidado. Mas eu mudei nesse programa de ideia porque a vida do Thierry tem tantos aspectos que nós não vamos discutir no programa, mas que o espectador precisa saber. Então, por isso eu li essa mini biografia, que está, inclusive, aqui no YouTube, naquela descrição do programa. Vamos chamar o Thierry, que está na hora, a gente está ansioso. Boa noite, Thierry. Obrigado. Boa noite, Thierry. Boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite, boa noite. Que legal. Thierry, o César já falou um pouco aí sobre teu currículo, né? Sim, já cantou a bola, né? Já cantou a bola, mas ficou uma coisa assim, retida com força na cabeça, que é o primeiro homem trans do rap nacional. Como é que é isso? Fala para nós aí. Porque eu iniciei a minha transição em 2011, né, 2012 e tal, né, porque eu não sabia muito bem as dúvidas que a gente tem com relação à nossa identidade de gênero, né, no caso. E desde sempre, desde quando eu iniciei a minha carreira na cultura hip hop, eu tinha alguns questionamentos com relação à minha expressão de gênero, à minha identidade de gênero, à minha orientação sexual não só dentro da cultura hip hop, mas dentro da minha vida, né? Então, assim que eu percebi, que eu senti que era isso que era o que estava me afligindo nessas dúvidas todas, né? Eu percebi também que eu sou o primeiro a ter a assumir essa experiência, não só fora, né, mas dentro também da cultura hip hop, né? Mas aí de lá para cá, vários outros parceiros e parceiras se assumiram também, estão assumindo aí as suas identidades de gênero dentro da cultura hip hop, fora também de suas vidas, e é isso. Mas qual o significado disso para você exatamente? Como é que foi isso? Para mim, na verdade, é uma libertação, né? Sentir
se encontrar, na verdade, né? A gente acaba realmente se encontrando e deixando lá todas as dúvidas com relação à nossa identidade de gênero. Parece que abre parece que tira uma névoa da frente da nossa vista e a gente começa a se enxergar realmente para o mundo e para nós mesmos, assim, né? Começa a se aceitar melhor, começa a assim, perceber a felicidade que é ser aquilo que você sempre foi, né? Então é muito bom, assim, é bem importante e faz uma diferença imensa assim, na vida da gente. Ô, Thierry, me diz uma coisa, você é multiartista, né? Que, Tô. aliás, é como você se autoapresenta, né? Eu Como é acho que que você... esse conceito foi, meu, eu não sei se foi eu que inventei, mas assim, depois que eu adotei, um monte de gente começou a adotar também. Então, como é que você faz para juntar todas essas diferentes áreas no seu processo criativo? Como é que funciona essa mágica? Eu vou, assim, eu vou fazendo aquilo que, não que me dá na telha, mas aquilo que eu gosto de fazer, né? Assim, minha primeira experiência artística foi a escrita, né? Eu acho que até antes da escrita foi a curiosidade, né? O ser curioso, né? Mas a escrita foi o grande start, assim, a leitura e depois a escrita, né? A vontade de ler e depois a vontade de escrever. E depois a vontade de compor, né? Aí eu vi que conseguia fazer poesia e aí automaticamente eu conseguia compor músicas e colocar e aproveitar bases e cantar em cima. Então, assim, por isso que eu me envolvi com rap, né? Com a cultura hip hop, né? Mas eu dançava também, né? Então, e aí depois eu caí para fazer teatro também, fui fazer teatro, fotografia. Eu acabei aproveitando um equipamento que tinha aqui perto um equipamento público, né, cultural, que tinha perto aqui da casa onde eu morava em São Miguel Paulista. E, meu, tudo que aparecia de oficina eu fazia. É um ser curioso, né? Totalmente, assim. Então eu fiz fotografia, fiz dança, fiz teatro, fiz estudos aprofundados sobre artistas, principalmente o artista que levava o nome, né, da Casa de Cultura, que era a Casa de Oficina Cultural Luiz Gonzaga, né? Então fiz trabalhos de expressão corporal, oficinas. Então fui aumentando um portfólio de experiências, né? Então eu acabei me envolvendo tanto que eu comecei a querer trabalhar com isso, né? Então, a partir das experiências que eu tive com a relação com a minha formação, eu acabei indo trabalhar, né? Aproveitei a minha adolescência e juventude, no caso, na época, assim, e fui trabalhar com isso também, né? Então, eu fazia festa infantil, fotografava, dançava, era DJ nas festas e fazia de tudo, né? Aí eu entrei para um grupo de teatro, né? Para uma companhia teatral. Só nessa companhia teatral eu fiquei 6, 7 anos trabalhando, fazendo projeto escola. Então eu fiz São Paulo inteiro, assim, grande São Paulo inteiro, trabalhando, me apresentando em escolas, né? E no grupo de teatro que era o Grutman, né? Grupo Teatral Maurício Alves, né? E depois eu passei para outro grupo de teatro e, meu, não parei, assim. Fiz musical e tudo isso paralelamente jogando bola, jogando futebol, né? Participando de peneiras, né? Eu dava tiro para tudo quanto é lado, assim. Mas era o que eu gostava de fazer, né? Eu gostava de E fazer. uma curiosidade, como é que a meninada via você jogando bola, etc? Como é que... Na época eu tinha mais, na época eu tinha mais desenvoltura para jogar bola, eu jogava bem, jogava muito bem. Agora eu só brinco de correr na quadra e, meu, eu hoje em dia não faço nada, eu só brinco de correr, mas eu tava jogando rugby até mais
com mais eficiência uns 2, 3 anos atrás, né? E antes da pandemia também. Né? Essa pandemia quebrou as pernas de muita gente, viu? Pra falar a Muita verdade. gente. Né? Nesse quesito também. Mas eu depois do futebol eu me envolvi muito com rugby, né? Eu gostei muito gosto muito de jogar rugby, treinar, né? Correr, tudo que envolve corrida, né? Eu gosto, assim, né? Esportes tanto coletivo quanto individual também. Teve um ano atrás, um ano e pouco, eu fui experimentar arco e flecha. Eu adorei, cara. Eu gosto, eu vou atrás, né? Eu tenho que retornar, né? Eu até pedir desculpa pro o meu orientador. Eu vou voltar, eu juro que eu volto. Mas é a curiosidade de fazer as coisas. Ô, Thierry, lê um poema para a gente aí que reflete um pouco esse o seu eu lírico. Eu vou ler uma poesia aqui do meu livro, que era aquele que eu li no começo aí, só que é outra poesia, tá? Esse livro aqui é muito importante porque é o meu primeiro livro, né, físico, porque eu escrevia bastante, mas poesia assim que começou a internet e a gente começou a conseguir acessar essa tecnologia, todos os meus escritos que eu escrevia no papel de pão, escrevia no caderno, eu comecei a jogar para dentro de blogs, né? Então eu era blogueiro. Né? Então, assim, meus primeiros escritos, eles estão todos na nuvem, assim, eu joguei tudo online, né? E só agora, só em 2021, que eu publiquei meu primeiro livro, né? Então, eu vou ler aqui a poesia chamada Deixa. A deixa é uma gíria, né? Não é uma gíria, mas é uma forma que a gente fala no teatro, né? Tipo assim, antes de você dar a deixa, eu vou falar primeiro. Quando você fala a sua fala, né? Me dá a deixa para eu falar, mais nesse sentido. Porque a foto da pessoa relacionada é uma atriz, né? Todas as fotos desse livro são de pessoas trans, né? São de artistas trans. Então vamos lá, deixa. Sou aquele ator que esqueceu o texto, que sobe a escada da oportunidade, no ato fervoroso da reciprocidade, só esperando os aplausos que suas mãos estampam. Você é minha deixa preciosa, apenas um olhar discreto, ou boca com boca desperto, nossa peça de teatro da vida. Sua corpa é minha marca no palco, sua boca é referência do passo, sua língua é minha deixa pro abismo. Um fosso que me deixa à deriva, fagulha que acende minha rotunda infinita. Legal. Eu acho que esse poema e outro que você leu revela muito assim um pouco bastante da tua poética, né? Você trabalha muito com a questão corporal, com a questão da sensualidade, da erótica, né? Vamos dizer assim. Sim. E você trabalha também com a questão de gênero, a violência, a identidade, etc. Você também trabalha poeticamente, tem trabalhado outros temas, outras linguagens? Na poesia, trabalho. Trabalho, por exemplo, mas é relacionado também, né? Quando eu escrevo minhas músicas de rap, por exemplo, elas não têm nada de erotismo, né? Na verdade, é outra perspectiva, né? Mas teve uma poesia que eu escrevi que foi uma encomenda, na verdade, para um grupo de teatro que estava vindo aqui para o Brasil fazer uma turnê,
sobre aquele livro Preciosa, que virou filme, que foi indicado para o Oscar e tal. E aí eles pediram para eu escrever uma poesia para a abertura dessa peça enquanto eles estavam circulando. Né? Então é uma coisa que não tem nada a ver com erotismo, por exemplo. Uhum. Né? E é bem forte, assim, é bem Eu interessante. estava vendo um vídeo seu no YouTube, e que você abre a tua apresentação com o meu protesto, como é que é? Meu protesto é minha festa, ou a minha festa é meu protesto, não é isso? Sim. A festa é o meu protesto. Né? Eu achei interessante essa imagem da festa e do protesto. Né? Eu acho que é do clipe A Festa, né? A festa mais transada da cidade. Sim. Eu acho que é uma Eu poesia relacionada a... vi um pouco o ato da festa também como uma afirmação, né? Isso. Da identidade, né? Eu estou aqui, eu estou festeando, eu estou na minha relação alegre com o mundo, né? Eu estou presente, né? Então, eu achei interessante essa ideia, né, da festa e do protesto, né? Porque, no fundo, também é um protesto, né? E, no fundo, também é uma aceitação daquela condição de uma forma boa, né? Porque é bom fazer a festa no sentido mais mais real da própria palavra, né? Você está presente num espaço para celebrar, uma celebração. E às vezes nem todos os corpos podem estar presentes para celebrar alguma coisa. Uhum. Né? O que antigamente todo mundo usava a festa para celebrar uma colheita, para celebrar uma vida que chegava, uma vida que partia. Né? Hoje em dia nem todo mundo pode estar presente para celebrar alguma coisa. Né? Tem esse aqui você não entra, aqui você não pode, aqui você não é bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde. É muito complexo isso, né? Então a festa é para... essa própria letra é para chamar esse tipo de pensamento, assim, né? De reflexão, né? Todo mundo pode participar de todos os espaços e é bem-vindo para celebrar tipo, as suas alegrias ou suas tristezas, enfim. E essa celebração é muito importante para a cultura LGBT, não é? Sim. Não é por nada que nós somos nós temos a maior parada do mundo, né? Que passou a de São Francisco, né? Que começou lá, né? Nós somos a primeira, mas a maior, né? A gente consegue encher a Avenida Paulista de cabo a rabo, ainda tem que descer e desce as ladeiras lá com gente saindo por todo quanto é lado. Legal. Milhares de pessoas, né? Milhões. Milhões, é verdade. Impressionante. Chad... Mas eu acho que pelo que você me falou agora sobre a questão do seu poema, eu entendo que você está propondo, na verdade, uma coisa que se encaminha muito para aquela questão do reencantamento, né? É a necessidade do ser humano em ritualizar o seu cotidiano, né? Encarar de uma forma mais sagrada o seu cotidiano. Né? Sim. Eu acho que é um pouco isso que eu vejo nesse poema. Acho que é interessante. Agora, Thierry, normalmente o escritor ou poeta ele sempre é influenciado por algum outro escritor ou poeta e tal. No teu caso, quais são as pessoas, os autores, autoras que te inspiraram, te servem de fonte de inspiração? São vários, hein, e várias. Mas vou citar algumas e vou parar em uma, pode ser? Com certeza. Tem um que me marca muito é Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, a escrita do... nossa, tá me fugindo da cabeça. Aquele que escreveu Deus Negro? O Jorge de Lima? Jorge de Lima. Que escreveu aquele... eu não lembro se é esse nome. Invenção de Orfeu? Invenção de Orfeu, não?
É Deus Negro. Ele escreveu Ah, esse livro e eu comi esse livro, eu devorei esse livro. É um livro de poesia. Deixa eu jogar aqui. Flor Bela Espanca. Aí eu tô falando das produções assim, da literária que eu ia para a biblioteca para ler, para pegar poesia, para pegar livro, né? Neymar de Barros. Esse Neymar de Barros. Já consultei o pai dos Santos aqui. Neymar de Barros, é ele mesmo. Nossa, esse livro é surreal. Eu não sei. É muito. Eu acho que foi uma época da minha existência que eu peguei. Eu fui na biblioteca e olhei esse livro, mas que livro estranho, né? Deus Negro, Deus Negro. Aí eu fui ler, aí eu pensei que era um romance, mas nada, era uma poesia, e uma poesia muito, muito maluca e bem estruturada que prende, sabe? E, meu, eu gosto de tanta poesia, tanto poeta de referência para mim, assim. Eu prefiro citar esses mais antigos, mas, assim, ficar com Augusto dos Anjos e Flor Bela Espanca, para mim, são bem importantes, assim. Você não quer falar alguma coisa da Flor Bela aí? Falo, deixa eu catar aqui, peraí. Aí eu vou ficar... Tem um dela que eu gosto, que ela fala sobre o poeta, né? Ela fala sobre o poeta. Tem o Amar também. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ficar de lado assim, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tem o Fanatismo. E eles, naquela época, tinha essa forma da escrita, né? Quando junta a minha e a alma, fica minha alma. É uma coisa muito, É, muito bonita, né? Né? É bem portuguesa mesmo, né? Bem da linguagem, bem... E ela era de Viçosa, né? Cidade lá do Alentejo, se eu não me engano. Ó, eu vou ler esse Sem Remédio. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto esse pavor, este frio que anda em mim e que gelou, e que de bom me deu nosso Senhor. Se eu nem sei por onde ando e onde vou, sinto os passos da dor, essa cadência, que é já tortura infinda, que é demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. Áfia. Puta que pariu, é bom demais. essa pega forte. Pega. Não, e o final, e o fim da Flor Bela foi muito trágico, né? Eu resumiria a obra da Flor Bela, uma poética da dor, né? Poética da dor. É. Eu Poética conheço, eu da conheço dor, essa alma da Flor Bela. da Né? dor, do tédio e do feminismo disfarçado, né? Porque, É, meu, ela teve uma história mas tudo deságua absurda, na né? dor, né? Tudo deságua na dor. Tudo deságua na dor. É, Naquela época, né, eles escreviam muito assim, né? é. Aí, posso ler mais uma dela? Sim, sim. Aí eu achei aqui o Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino, de aquém e de além-dor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer o que deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor.
é ter fome, é ter sede no infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. É amar-te assim perdidamente. É seres alma, sangue, em vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Foda. O velho é foda. Não, Desculpa os palavrões. Depois vocês colocam, depois vocês cortam. durma com esse barulho, né, Sérgio? Durma. Durma com esse Não, barulho. hoje em dia está liberado. Hoje em dia a linguagem... Para aquela época, escrever isso era, meu, eu acho que era fantástico, assim. E ela teve um final bem trágico, né? Morreu, ela foi suicidada, né? Pela depressão, assim. Foi e no dia do aniversário dela. Bem tenso, assim. Tiele, me diga uma coisa só. Você estava falando um pouco sobre essas várias linguagens que você tem trabalhado, né? E que se resume, no fundo, no multiartista, né? Sim. Se resume na arte. E essa arte, ela foi um espaço, um lugar importante para a tua libertação, vamos dizer assim? Quer dizer, no que esse contexto do artista, do hip-hop, fortaleceu a ideia de você assumir a sua verdadeira identidade? Meu, a arte nesse sentido, ela foi a arte, a cultura em si, tudo e todas as práticas assim que eu me debrucei, me joguei, foi na verdade a base que me sustentou para eu segurar essa onda da questão da minha busca pela minha verdadeira identidade de gênero, né? Porque antes eu tinha eu carregava apenas uma expressão de gênero masculino, assim. E não entendia nada e ninguém entendia nada também, né? E como é importante a informação, né? Não é nem o buscar a informação, mas é ter a informação para que te esperando, né? Assim, o acesso, né? A oportunidade de você poder acessar aquilo que te angustia, que você não encontra em lugar nenhum, porque ninguém sabe falar. Se eu soubesse desde cedo a questão da identidade de gênero, essas coisas, já estava muito mais tempo, né? Muito mais tempo, já mais feliz, vamos dizer assim. Mas hoje eu já estou 100%. Antigamente eu estava 90%, fazendo a cultura, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Mas hoje eu me considero 100% nesse sentido, assim, e feliz nesse caso. Porque, a gente sempre carrega uma interrogação, sabe? E essa interrogação com relação a isso, com essas dúvidas, essas angústias, vai derrubando a gente aos poucos, sabe? Então, é isso quando a gente se descobre, quando a gente se assume, quando a gente descancara o armário e abre e quebra a porta para não ter problema de entrar de novo. É bem interessante, é bem importante, assim. Ajuda Qual foi o bastante. papel da poesia nesse processo? A poesia, ela foi ela fez parte do processo, né? Não somente a poesia, mas todas as linguagens, né, que eu desenvolvo, tudo foi importante. Mas a poesia, ela é perceptível, né? Você percebe na minha poesia essas fases, né, da descoberta do primeiro amor, do segundo amor, das desilusões e das identidades de gênero, da orientação sexual. Você percebe tudo, assim, nessa leitura. É fininha, mas você percebe tudo nela. É muito interessante. E depois ela foi também para... Essa aqui é da Ciclo, foi lançada em 2021 pela Ciclo Contínuo.
E tem também a que foi lançada nos Estados Unidos, né? Bilíngue também. É isso que eu queria conversar com você. Você publicou Transcorpoético nos Estados Unidos, né? Isso. Inclusive, você é estudado lá também, né? Na universidade, né? Seu trabalho através da Tânia Sanders, né? A Tânia Saunders, ela é responsável pela America Press, né? E que foi a editora que lançou o Transcorpoético lá nos Estados Unidos. E ela é aqui, estudiosa da diáspora africana, né? Isso, a Tânia é. A Tânia, eu conheço a Tânia desde 2000 e... Nossa, tem uns 20 anos já que eu conheço a Tânia. Eu acho que é isso. Você publicou esse livro em inglês nos Estados Unidos, foi isso? Em 2023, com a tradução da Gés de Oliveira. E meu, muito interessante, né, ter essa experiência, assim. E como é que foi essa experiência nos Estados Unidos em publicar em outra língua, tradução, a experiência mesmo existencial, poético-existencial? Foi, meu, ainda é, viu? Eu não digo que foi, não, ainda está sendo, né? Porque é uma constância, assim, sempre tem uma novidade, né, nesse sentido. E, meu, mostrar a poesia, mostrar a poesia pro outro território, vamos dizer assim, né? Para outra parte do mapa mundi. E de forma que as pessoas entendem com a intensidade, com a tradução correta, do jeito que respeitando o autor, sabe? É muito... não tem igual, assim. E a recepção foi muito quente, foi muito legal, né? A primeira parada, na verdade, a primeira parada foi em Baltimore, depois eu fui para o Canadá, né? Então fui lançar também no Canadá, né? Então circulei em alguns locais nos Estados Unidos, né? E esse mês estou voltando de novo para lá, para fazer outros lançamentos. Do mesmo livro? Não. Do mesmo livro, para falar em outros espaços. Muito bacana. Muito legal. Ô, Thierry, explica para a gente o que é esse Aliança Negra Posse que você participou. Então, a Aliança Negra Posse é a primeira posse de cultura hip hop de periferia, né, que foi formalizada na periferia do país, assim, no meados dos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, né? Então uma posse é um conjunto, né, de práticas da cultura hip hop, onde as pessoas se encontram para praticar o rap, o DJ, né, todos os elementos da cultura hip hop, incluindo o conhecimento. E era um espaço que eu frequentava, né? Eu participava de um grupo que era um dos grupos de lá, que era o Fator Ético, né? E aí quando a gente começa a frequentar, a gente nunca deixa de ser, né? Que nem a torcida Gaviões da Fiel. Você vai uma vez para tocar lá, você nunca deixa de ser. Né? Então, até hoje, eu continuo sendo Aliança Negra Posse, né? Desde quando eu entrei. Né? Então, sempre tenho portas abertas para poder circular, poder chegar e tal. É porque o tempo vai passando, o povo vai ficando velho, o povo vai sumindo, vai querendo ficar mais em casa, não sai porque é na cidade de Tiradentes, né? Então a galera todo mundo se juntava e ia para lá. Mas é mais da galera de lá, né? Dos moradores lá do território.
Mas tem muita gente que é de outros territórios aqui da cidade que ia para lá para fazer os encontros e tal, trocar ideia, ler livro, tocar música, dançar, ou fazer, ou circular pela cidade, né? Fazendo outras atividades, indo para outros locais. E hoje é um ponto de cultura também, né? Hoje a Aliança Negra Posse é um ponto de cultura, a presidente e a coordenadora lá é a Simone dos Santos, minha irmã, minha parceira, amigona, né? E é isso. Aliás, você coordena um centro de cultura também. É um ponto de cultura, é o Ponto de Cultura Hip Hop Mulher, que agora também é Pontão, né? Pontão Articulando. Thierry, a partir dos anos 90, a gente vai ter um crescimento muito forte dos movimentos de periferia, né? Sim. Os movimentos artísticos, tanto o hip hop é muito presente, né? Quer dizer, e outras práticas, pontos de cultura, os slams, né? Os saraus, uma coisa impressionante, né? E como que essa coisa fervendo toda, né? Que vai ter muitos significados para a cidade, inclusive, onde os próprios artistas são os narradores da sua experiência, né? De negritude, de gênero, etc. Não apenas os antropólogos, a academia, né? Mas vocês fazem a leitura da sua vida, da sua existência no bairro e mandam para o mundo inteiro, né? E aí cresce o movimento LGBT. Como que você vê esse crescimento do movimento LGBT, né, nessa afirmação da identidade de gênero, dentro desse movimento de pós-moderno? Eu acho que... Eu acredito que tudo que foi formatado, né, que está sendo criado, que está sendo fortalecido por essa nova juventude, né, vamos lá, dos 2000 para cá, é uma galera que vem com como que eu vou explicar? Com essa facilidade que são as novas tecnologias, né? Eu acho que isso potencializou e fez crescer demais, assim. E o acesso também a desses novos grupos, assim, né? Desses novos grupos, principalmente que ficavam mais mais guetizados, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que não só o crescimento, mas o aparecer mesmo, né? O estar mais à frente das coisas, né? Fazendo acontecer, criando grupos, né? Grupos de trabalho, grupos culturais, movimentos, né? E participando de novos grupos, não só de teatro, mas, por exemplo, dos saraus, dos slams, né? Das batalhas de rima, por exemplo, nesse sentido da galera mais jovem, assim, que tem 20 anos agora, vai, galera de 20, de 18, de 20, até 25, vamos dizer assim, que se encontra, que fortalece esses grupos, né? E isso é só... como a gente costuma falar, é só crescimento, né? É só a galera que está fortalecendo e a gente vê pipocando grupo para todo lado, né? E a poesia não fica de trás, né? Porque a poesia é a força motriz disso tudo, né? Que faz movimentar, né? A galera se encontra para declamar poesia, para ver... para quem interpreta melhor a sua poesia, para batalhar uma poesia com a outra, né? Então tem em seus vários formatos, né? Antigamente eu frequentava um sarau lá na Barra Funda, né? Na casa, lá na casa da letra, na Casa da Palavra. Casa da Palavra fica em São Bernardo, não é? Santo André. Santo André. Não, na casa Casa das Rosas. Casa das Rosas. Não, na Casa das Rosas é na Avenida Paulista. Sim. Eu já frequentei sarau na Casa das Rosas também. Na casa do escritor que o Mário de Andrade? Casa Mário de Andrade? A casa do Mário de Andrade, lá na Barra. Sim. Né? E
saía daqui de São Miguel para ir no sarau lá. Porque aqui não tinha esse tipo. Tinha, mas assim, a gente recebia convite para ir Que em ano que outros. era esse? Que ano que era? Ah, meu. Isso era 2000 e 2001, Ah, no 2000, início. né? Era bem. Vai Mais fazer tarde, né? Mais 25 tarde. anos. É. Então eu saía daqui para ir declamar Augusto dos Anjos lá. Declamar Vinícius de Moraes lá. Né? Eu ensaiava, decorava, ficava bem bonitinho para ir lá para declamar, sabe? E ao som de piano, porque lá tem o piano, né? O pessoal tocava o piano. Meu, era outra vibe. Hoje em dia você vai na praça, a galera coloca a caixa e solta o som e um falando poesia com o outro, declamando, batalhando. Então, assim, só mudou o repertório e mudou o formato, mas a poesia ela está presente, né? Ela está lá, né? Então eu acho que isso que é bacana, né? A forma como ela vai se transformando, né? A forma como ela vai sendo conduzida pelas pessoas e vai envolvendo também, né? Então isso é muito importante. Aliás, Uma é forma de curioso falar chamar a muito. atenção, esse período que você falou, que em 2000, 2000 e pouco, era difícil ter sarau, né? Sim. Mas, curiosamente, a partir do início dos anos 2000, a quantidade de saraus aqui em São Paulo foi aumentando muito, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo há 10 anos, tinha mais de 70 saraus espalhados pela cidade. Hoje o número... Aí veio a pandemia, eu não sei como é que ficou, né? Não tenho os dados atuais, né? Deu uma Mas quebrada, né? Mas a pandemia deu uma quebrada no movimento poético, né? deu Muita uma gente, paulada, né? inclusive, usou a internet para fazer o sarau no lugar do sarau físico, mas... A pandemia meteu uma rasteira em muita coisa. Rasteiro em todo mundo. Shelley, qual que são teus planos futuros aí? Quais tuas ideias aí para desenvolvimento da tua obra, dos seus lançamentos, da tua Meu, atividade poética? eu tô preparando outras poesias, né? Só que as minhas poesias eu não sou aquele cara que deu um start, vou lá e escrevo para não esquecer. Eu fermento uma coisa na minha cabeça, aí eu não escrevo, não faço nada e esqueço. Aí quando eu vou começar a escrever alguma coisa, hoje eu vou escrever, aí eu lembro tudo e vou jogando, né? Mas os planos é escrever mais um volume do Transcorpoético e terminar um romance que eu tô escrevendo, porque eu escrevo romance também desde os 15 anos, eu escrevo romance. Eu não consigo escrever contos, porque eu não consigo guardar tanta informação dentro de um texto pequeno, eu gosto de escrever texto grande. E aí eu começo a inventar coisa para as personagens, aí vira uma maçaroca, o negócio parece uma novela. E aí eu preciso terminar esse texto que eu estou escrevendo há muitos anos, assim, porque sempre vai aparecendo uma coisa que eu tenho que fazer e eu acabo não prestando atenção nisso, sabe? Sabe aquele jogo de xadrez que a pessoa esquece lá e as pessoas se encontram para jogar de 2 em 2 anos? Eu tô assim. Ótimo. É um livro autobiográfico? Não. Autobiográfico? Não. Não, não. É Não ficção. é. É uma ficção. É uma ficção, tipo um romance fantástico, assim. É um romance Deixa eu fantástico. fazer uma proposta. Cheio de personagens mitológicos, sabe? Qual a proposta? Deixa eu interromper e fazer uma proposta. Se o nosso público que está nos assistindo quiser fazer alguma pergunta, coloca no comentário, pergunta para o Thierry, claro, coloca no comentário que eu coloco aqui na tela e o Thierry responde. Fiquem à vontade. O programa é de todos nós.
Qual que é o tempo, César? Acho que tá no final, né? A gente tem ainda mais uns minutinhos. Dá para enrolar um pouco o Thierry aqui, para ele contar alguns segredos mais para a gente. Ah, segredo é comigo mesmo, e fofoca também. Sou fofoqueiro. Eu gosto de saber a fofoca dos outros e contar também. Mas o Marciano. Eu vou contar uma fofoca. O Marciano, que é o editor aqui da Ciclo Contínuo, ele já separou um Transcorpo Ético e mais outro livro brinde para a galera que estiver assistindo aí. Aí vamos sortear aí entre o pessoal que está assistindo aí. Shelley, você tem participado das estéticas da periferia, não? Sim, eu sou curador aqui por São Miguel Paulista. E Né? o que você acha desse movimento aí que impulsionado pela ação educativa e outros grupos, etc. O que você acha? Eu acho extremamente importante porque impulsiona os territórios, dá uma força também para os novos produtores e produtoras culturais das periferias, né? A galera que está na correria, que tem um grupo, que tem um projeto que é importante para visibilizar, né, esses projetos, essas atividades, esses espaços também, né, nos territórios. Né? Esse ano, por exemplo, acho que foram quase 50 grupos que participaram, né? 50 coletivos, né? Quase 50. Né? Então, eu participo, tem uns 10 ou mais de 10 anos que eu participo como curador aqui por São Miguel Paulista. E eu sempre gosto de participar. É sempre uma novidade, sempre uma novidade, uma coisa diferente assim para a gente poder abordar, e eu acho super bacana, assim, que faz a gente pensar também, né? Como que a gente vai trabalhar esse tema, né? Nos territórios. Eu curto bastante. Você sabe que eu levantei essa questão porque eu sou suspeito também um pouco, porque eu acho esse projeto muito significativo. Já participei, inclusive, de mesas no Estética da Periferia com a Heloísa Buarque, né? Sim. Sobre literatura. Já participei de palestras minhas também, outras mesas no Estéticas da Periferia. E eu acho Sim. que o Estéticas trouxe uma coisa que marcou muito a cultura paulista, né? A partir desses últimos anos, né? Que é justamente dizer assim, calma lá, minha gente, não existe uma estética ou várias estéticas aí soltas, existem estéticas territoriais ali também, existem Sim, outras lógico. estéticas. E aí ele traz a performance, ele traz a música, ele traz a poesia, ele traz o jeito da fotografia, das várias artes, as várias exposições, fortalecimento das histórias, dos coletivos. Eu acho impressionante o tecido poético que a Estéticas da Periferia criou em São Paulo, dizendo assim, Sim. não, e trazendo ao centro, né? Inclusive trazendo ao centro essa estética, né? Assim, nós também o que quer dizer? Nós também fazemos parte da cidade, artisticamente da cidade, subjetivamente da cidade, subjetivamente das leituras da cidade, nós também fazemos. Então, isso aí é um projeto político, cultural, muito impressionante, né? Que eu acho que ajudou muitos coletivos a se identificarem e ampliar seu raio de ação, sua trama sociocultural. Que contribui para uma positividade do movimento, né? Sim, E apoia a diversidade, amplia, agrega novos eu posso valores. dizer assim, por exemplo, um dos motivos do Thierry estar aqui é o próprio Estéticas, né? A periferia, né? Que você se conecta aqui, se conectam ali, etc. Né? São essas conexões, né? As conexões, né? Como são importantes essas conexões, né? Esse é um dos fatores super importantes também, por exemplo, da editora lá dos Estados Unidos, da Tânia, a Mefka Press, que essa é a conexão, né? A conexão entre as Américas. Né? Então, é trazer pessoas de lá para que escrevem poesia para cá e vice-versa, pesquisas daqui indo para lá, né? Passando por todas as Américas, assim. Então, mostrar a nossa produção,
literária, a força que tem, né? Porque a gente fica muito preso à nossa língua, né? Ao nosso idioma, e muita gente não acessa, né? Então, essa tradução é extremamente importante para a gente poder alcançar outros públicos, outras pessoas, e vice-versa também, né? Porque essa questão da trava, né? Que a língua nos dá é complexa. E a mesma coisa quando a gente vem para o micro aqui, que é, no caso, os territórios culturais, né? Se os territórios não se juntam para desenvolver uma atividade, como, por exemplo, a estética, cada um ficaria no seu canto, né? Tentando produzir alguma coisa, né? Mas aí, quando a gente junta nesse bolo de gente produzindo cultura e destacando um tema, é surreal, assim. É muito bacana, é muito potente. Positivo, muito Legal. positivo, muito legal. Bom, Hamilton, Está na hora. bateu o sino. Bateu o sino. Eu só quero Bateu o sino. perguntar antes para o Thierry se ele tem acompanhado os trabalhos acadêmicos aí sobre homens trans, etc. Existe algum trabalho acadêmico, alguma linha de pesquisa? Tem, por exemplo, esse aqui é um deles, ó. Transgeneridades nos esportes. Ah, legal. Fale um pouco sobre isso. Esse aqui é do meu parceiro, do meu parceirão, do Leonardo Peçanha, né, que é o organizador. E eu participo aqui com um microtexto, que na verdade é uma apresentação para o próximo volume. Né? A última parte aqui do livro são vários textos pequenininhos, né, que na verdade se chama aspas das entrevistas, né? Só as aspas. Vamos abrir uma aspa aqui, aí tem vários textos das pessoas que vão participar do próximo volume. E aqui fala sobre a questão das pessoas trans e os esportes, né? Todos esses, né, essas dúvidas, né? Esses questionamentos, né? Se pode ou não pode, né? Criação de lei para impedir. Aí o outro vai criar outra lei para deixar, e vira uma coisa de louco, e a gente no meio desse fogo cruzado tentando praticar um esporte. Só isso, mais nada. Né? E aí esse livro fala sobre essa questão das transgeneridades nos esportes. Esse outro aqui é as transmasculinidades negras, né? Que isso aqui é pela Ciclo Contínuo Editorial, né? Que é a mesma editora do Transcorpo Ético. E esse aqui é pela Metanoia, né? Que é do Rio de Janeiro, né? E é o Léo que organiza. Né? Então, tem bastante coisa, viu? Tem bastante coisa, bastante pesquisa, né? Aí tem algumas publicações já estão pipocando por aí também sobre questão trans, mas tem bastante livros LGBTs também, né? Tem escritoras, escritores, né? Tem publicando, a gente está publicando via digital mesmo, né? Tem outras pessoas que conseguem um acesso, conseguem um projeto, um edital, e conseguem publicar físico também. Tem bastante coisas aí, bastante pesquisa. Indico a galera pesquisar que dá bom. Thierry, temos uma pergunta aqui da Lidift. Aumentou a participação feminina na poesia nos espaços que frequenta? Qual sua opinião? Se aumentou a participação feminina na poesia nos espaços que eu frequento? Isso. Olha, não só aumentou a participação feminina, mas a participação femininas, né? No caso das mulheres e das mulheres cis e das mulheres trans também, né? Tem por exemplo, algumas batalhas, né? Alguns slams que a participação feminina ela é bem forte. Teve, por exemplo, no Estética, né? Teve o encontro de slams, né? Por exemplo, no último que eu participei, nesse eu não participei, mas
Teve as meninas de Minas Gerais, se eu não me engano, que participaram, muito boas, assim, e eu acho que só tende a crescer, assim, não só enquanto intérpretes, né, escritoras, mas enquanto intérprete, mas como escritoras também, né? Eu acho que a participação ela tá bem numa crescente. Um exemplo, por exemplo, são as editoras, né? Tem a Elisandra Souza, né? Tem a Dinha, a doutora Dinha, né? Tem várias mulheres que estão se fortalecendo para a escrita, né? Para editar também o próprio trabalho, né? No caso de mulheres trans, tem a Mara Moira, né? Que é poetisa, escritora também, né? E tem algumas mulheres trans também que estão escrevendo sua própria biografia, né? Mas nesses espaços de sarau, de slam, de batalha, né? Tem a batalha da dominação, né? Que é aqui no centro da cidade, ali na região da São Bento, né? É um dos exemplos, né? Que tem uma grande participação de mulheres lésbicas também. Tem o sarau de mulheres lésbicas, tem um sarau que é aqui na Jardim Helena, se eu não me engano. Tem a editora da Sheila Costa, né, que é uma editora LGBT, que publica textos de mulheres lésbicas, né, que é a Tesouras Edições. É muito bom esse nome, gente. É excelente. É o melhor nome para uma editora de sapatão. É melhor nome. Mas e eu adoro, né? Eu acho que assim o melhor do Brasil é a criatividade que a gente tem para poder nomear as nossas produções culturais, assim, né? Dominação, Batalha da Dominação, por exemplo, é um nome fantástico. É isso. Tem bastante gente, sim. É a Lid, né? A Lid que mandou. É a Lid. Mas agradeço a pergunta que a Lid fez. Bom, Thierry, agora é minha vez de te agradecer por ter aceito o nosso convite. Nosso tempo acabou, né? Agradeço o público que nos assistiu, agradeço o comentário da Lid, que ajudou a enriquecer o nosso programa. E, claro, agradeço ao Milton aí, por eterno companheiro e cúmplice nesse crime aqui, que é divulgar a poesia e convidar poetas dos mais diferentes tipos e gêneros para a gente bater papo. Muito obrigado. Legal, Thierry. Enfim, deu certo, né? Entre idas e vindas e adiamentos. O importante é isso. Eu sabia que ia sair uma coisa muito boa, porque eu acho que você deu esse contexto cultural, esse contexto poético do acontecimento da sua vida poética, né? Muito interessante. Teríamos muito mais tempo para conversar sobre isso, mas eu acho que é importante que seja registrado. Se você quiser falar alguma saudação, algum poema, manda ver. Agradecer primeiramente ao convite, né, César, Hamilton, muito obrigado pelo espaço. Agradecer a Lídia aí pela pergunta. E falar que mês que vem eu vou estar essa semana, a semana que vem eu vou estar viajando pelo interior, né, alguns espaços do Senac para falar sobre transmasculinidades, né, no evento Vozes Potentes. E no mês que vem eu vou estar viajando pelos Estados Unidos, vou estar levando minha poesia para lá, para agitar aquele povo merece, né? Merece uma dose de poesia erótica, porque será que vai dar química com o Trump também? Não, né? Não, química só... Eu não posso falar muito, né? Porque tudo é observado, vai que, né? Não pode... Só quem tem química com ele agora é o Lula. Pra calar a boca de muita gente. Eu não tenho química com ninguém. Eu tenho química com a minha poesia. Bom, por falar na sua poesia, eu vou encerrar o programa. Fala uma, então, mas depois eu vou encerrar o programa com a poesia que eu apresentei no início do programa, porque muita gente pode não ter assistido. Mas fala primeiro a poesia que você queria falar. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, como a Lid mandou a pergunta, a gente dá o presente da editora para ela. Ótimo, maravilha, muito bom. Foi a que mandou a pergunta, então ela ganha o brinde. Ganhou o presente. Entrou na última hora,
Sem qualquer esforço, vai levar o prêmio, né? Tá E bom. vai levar o prêmio. Vamos lá, eu vou ler aqui a transição que está nesse livro aqui. Sinto o desejo da mudança, o desejo apenas da pele e dos pelos, intensos, extensos, fortes e sensíveis, tudo ao mesmo tempo. Músculos que dançam e brincam, sexo que cresce e grita, ao roçar sua língua na minha. Sigo no tesão da vida, da minha transformação. Bem-vinda. Legal. Maravilha. Vamos agora com outro poema do Cherry. Boa noite a todos. Boa noite. Fuga. No bate e repate da luz profana, ela vem marcando com a sua sombra, buscando a brasa que ligeira chama, que do outro lado da porta emana. A fechadura é desejo que clama, gotas deslizam no corpo desanda, escorre pelas manhas, carícias, entranhas. Minha chave é língua que não se acanha, escancara essa porta que na fuga falha, entra, invade seu corpo molhado, do banho safado em pensamentos, silhueta que me enlouquece, transpira meu corpo, invade minha mente, invade minha mente.